Agora nós vamos receber direto da Itália, não sei exatamente de onde ele está falando lá na Itália, ele vai nos dizer, José Luiz Del Roio, um quadro histórico da esquerda brasileira, não só da esquerda brasileira, da esquerda brasileira e italiana, quiçá da esquerda mundial. Então, grande alegria na presença dele, José Luiz Del Roio, que muito jovem mesmo, não tinha nem 18 anos de idade, ele ingressou no PCB, o velho Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, tive a honra de ser membro também do partido antes, não tem muito pouca relação com o atual PCB, tá? O velho PCB, e ele, então, vai para o PCB nos anos 60, depois funda, junto com o Carlos Marighella, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, vai abraçar a luta armada, né, num momento de grande asfixia política, na ditadura militar, né, vai embora do Brasil, exilado, no Peru, depois no Chile alcançado de novo por um golpe de Estado, o golpe de Pinochet, de lá vai para a Argélia, depois, metade dos anos 70, vai para Moscou, onde se aproxima bastante de Luiz Carlos Prestes, e vão desenvolver uma relação que ele conta aqui para nós, como foi, e o Del Roio, que tem esse olhar assim, né, histórico, de jornalista, né, originalmente radialista, ele vai ter um papel importantíssimo na recuperação de uma parte crucial do acervo documental do Partido Comunista, do PCB, na época da ditadura, que estava ameaçado por aquelas buscas constantes que os gorilas faziam nas casas dos ativistas e militantes. Então, é uma alegria, uma honra para a gente receber hoje Del Roio em mais um dia especial para fazer memória do golpe de 64. Del Roio, muito obrigado por ter aceito o convite. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, tudo bem. Obrigado a vocês terem se recordado deste velho que está aqui em Milão. Milão? Que legal. Milão, estou aqui em Milão. Milão foi a cidade que eu morei mais tempo na Itália, não é? Então, eu tenho ainda muitas raízes aqui, de vez em quando, enquanto a saúde permite, eu venho para cá. Mas volto logo. Volta logo. Você foi senador aí na Itália, não foi, Del Roio? Fui senador pela Lombardia. Milão é a capital da Lombardia, vamos dizer, do estado. Aqui não é um estado diferente, mas da região da Lombardia, o estado da Lombardia. E você foi senador por qual partido? Refundação Comunista. A Fundação Comunista é uma pequena cisão, não é tão, uma pequena cisão do Partido Comunista Italiano, quando o Partido Comunista Italiano praticamente se dissolveu, uma parte dos comunistas históricos italianos se recusaram e formaram a Refundação Comunista. Legal. Fiz parte fui eleito por esse partido que eu, até hoje, historicamente, faço parte. Depois da manhã irei a uma reunião. Sim. O partido, que expressão tem o partido aí na Itália hoje? Não, é muito pequena. A Itália teve um giro de direita feroz, mas muito feroz, e uma série de leis eleitorais feitas de propósito para reduzir a presença da esquerda. De qualquer forma, porque é um partido que luta muito, né? No momento, o combate fundamental, a luta pela paz, né? Porque o perigo da militarização na Europa é muito forte nesse momento. Sim. A situação é grave aqui na Europa. O Partido Comunista Italiano, então, vai se dividir em dois, que é o Partido Democrático de Esquerda e o Partido da Refundação Comunista. É esse o nome? Tá certo? Sim, esse é o nome. Quer dizer, não é que se divide em dois. A Refundação Comunista é um setor bem minoritário, né? Mas que existe até hoje, já que nós não temos expressão, né, comunista na Itália, embora exista uma série de pequenos grupos,
porque o que era Partido Comunista não tem nada que ver, nada mais a que ver com isso, nada, nada. Sim. Não existe um horizonte socialista, não existe um horizonte de superação do capitalismo, sempre ligado muito às forças imperialistas e retrógradas da Itália, da Europa, coisa que aconteceu em outros países também, né, europeu. Mas aqui foi mais grave porque era o maior partido da Europa Ocidental. Sim, verdade. Então aí, né, a memória de Palmiro Togliatti, né, o grande líder do... Grande líder. Aliás, foi o homem que sempre foi muito útil para nós no Brasil, porque o último artigo que ele escreveu, que foi em 64, foi sobre o Brasil, sobre o golpe no Brasil, fazendo um apelo e alertando pela gravidade do golpe militar no Brasil, em 64. Não sabia. E no Brasil, os comunistas estudavam muito, sobretudo depois do golpe de 64, lições sobre o fascismo, de Togliatti. Isso. Quando Togliatti escreveu esse livro, era um livro para a militância, Como Combater o Fascismo, né? Ele escreve nos anos 30. E sempre foi um livro muito útil para nós, quando se podia ler, porque existia em português, em 64, 65, quando já se chegava o monstro do fascismo no Brasil, né? Estava evoluindo a ditadura para ser uma ditadura fascista. Del Ruyo, quando vem o golpe, em 64, você é muito jovem, né? Você estava no PCB, né? Estava no PCB. Não era tão jovem, tinha 20 anos já. Fazia parte do PCB desde antes, vamos dizer. Desde antes. E aí, como é que é essa sua jornada lá para, em 68, fundar, junto com Marighella, a ALN, a Ação Libertadora Nacional? Por que você sai do Partidão, né, e vai fundar, e como é que é esse processo da fundação da ALN ao lado de Marighella? Bom, é o seguinte, eu teria que contar, mas porque você está um pouco louca, né? Em 64, o partido, haveria o grande comício no Rio de Janeiro, dia 13 de março, com Jean Goulart. Jean Goulart anunciaria as reformas de base. Era uma coisa fundamental, porque transformaria o Brasil completamente, as 3 reformas de base. E Jean Goulart tinha uma história complicada, tinha ido na China em 61, tentou o golpe contra o Jean Goulart. Eu falo isso porque tem um motivo interessante. E Jean Goulart, quando esteve na China, Chou Enlai, que era o primeiro-ministro, fez uma conversa assim: o vice-presidente Jango, o senhor é de um país grande, subdesenvolvido, pobre, mas muito, muito potencial. Nós, a China, somos um país muito grande, muito potencial e muito pobre. Por que a gente faz um acordo e trabalhamos junto para um desenvolvimento? E o Jango voltou muito entusiasmado com essa ideia. Evidentemente, aí já foi decidido que no Brasil teria que ter o golpe. É esse o momento que se decide. Não poderia ser possível que o Brasil se desenvolvesse. E, embora fosse perfeitamente suportável para o sistema, as 13 propostas, mas eram desenvolvimentistas, mudaria muita coisa, porque você teria uma reforma urbana, teria uma reforma universitária, reforma agrária. Especificamente, o Partido Comunista gostava de trabalhar antes do golpe na reforma agrária. Eu era muito ligado a isso. E o partido decidiu que uma delegação de jovens iria para o comício. E a mim me convidaram, vai para o comício. Eu, que nunca tinha saído do estado de São Paulo, fiquei contente, eu vou para o Rio de Janeiro e vou ver o comício. Sabe demais, tinha mais, ia de avião. Mamma mia, ia de avião. Nós fomos pelo CAN. O CAN era o Correio Aéreo Nacional.
Era o avião que levava as cartas, o correio. Lá nos puseram no avião como se fosse um pacote de carta, de jornal. Então não tinha banco, não tinha nada, mas lá fui eu de avião, junto com outros companheiros de São Paulo, jovens. Fomos ao comício, foi absolutamente entusiasmante, enorme, enorme. Falaram os dirigentes sindicais, os principais dirigentes intelectuais de esquerda, muito grande, muito combativo. Terminado o discurso, tinha que pegar um outro avião, correio, como pacote, mas nós decidimos, 2 ou 3, visitar a sede do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, que era ilegal. Então, não estava escrito sede, mas era sede. Nós fomos lá e estava vazio, tinha lá uma companheira, secretária, mas não estava todo mundo fora, porque devia estar ligado à questão da mobilização do dia 13, mas estava lá um mulato. E muito gentilmente chegou e disse: mas vocês de onde são? Tal? Nós estamos em São Paulo. Tal. Muito bem, então vamos conversar. Tal. Eu sou o Carlos Marighella. A gente já conhecia de nome. E ele nos perguntou como eu estava em São Paulo. Eu, muito metido, fui que falei como eu estava em São Paulo. São Paulo é uma maravilha. O proletariado avança. Sindicatos fortíssimos. Se tiver golpe, nós esmagamos. Ele falou: que legal, vamos aqui. Ele mostrou um mapa, tem um mapa na parede. Ele era muito grande, tinha a mão muito grande. Ele punha a mãozinha em cima. Aqui é o quartel-general do 4º Exército, é golpista. Aqui é o 3º Exército, é golpista. Aqui é o 1º Exército, é golpista. Cuidado, minha gente, se cuidem que a situação não é essa, é muito grave. É muito grave. Olha só. E me impressionou demais, porque eu falei: meu Deus do céu, eu estava pensando o contrário. Voltamos para São Paulo e a situação estava muito tensa, muita manifestação. A gente morria de manifestação. Eu era bancário naquele momento. Agora, interessante, só Delroy, te interrompendo, é uma conversa típica entre um grupo de jovens ativistas, militantes, comunistas, animados, né, você e seus amigos, ali nessa faixa, né, de 20 anos de idade, alguma coisa assim, contra um dirigente já experiente, né? O Marighella, nessa altura, tinha 50 anos de idade, né? Mais experientes. Né? Tinha mais de 50 anos de idade. Interessante esse diálogo dos jovens comunistas com um velho dirigente ali já. Foi um prêmio na minha vida, né? Por acaso. São Paulo era muito intensa a mobilização. Eu era bancário, no final de semana eu ia para o interior, em geral, trabalhar para fazer sindicatos rurais, que tinha sido legalizado em 62, mas no interior de São Paulo era a bala, porque não respeitavam a lei absolutamente. Mas isso não importa. Então eu ia no final de semana, voltava, ia em tudo quanto é reunião possível, imaginário. A sede do partido era um prédio Martinelli, para quem é da cidade de São Paulo. A sede do partido, o Comitê Estadual e também central. E como eu trabalhava logo embaixo, no banco que era no prédio Martinelli, bastava subir o elevador, eu estava lá na sede do Comitê Central e do Comitê Estadual. Então, eu tinha bastante contato com a direção, até porque eu levava muitas vezes coisas para o interior, já que viajava bastante. E tinha muita... Bom, e como na época se fazia muito curso, se tentava fazer muito curso, cursos internos para você aprender a realidade nacional, o marxismo, o que é o leninismo, o que é a exclusão do partido e tal. Eu fazia esses cursos e estava fazendo um curso muito mais complicado com o pessoal de estudantes da filosofia, mas eles se reuniam no Parque Pedro II, na sede do partido. Eu lembro que eu estava estudando uma coisa que era o anti-Düring, doente. Até hoje não sei quem é o Sr. Düring, mas estava estudando. Estava estudando. Então, tinha bastante contato com esses jovens da USP,
Bom, essa era a situação quando era o dia 31, né? Eu não me lembro exatamente os termos, né? A data exata, a hora exata, mas talvez a noite do dia 30, a noite de 31, o dia 31 de manhã, estava o golpe deflagrado a partir de Minas. A partir de Minas, eu saí da onde eu estava, do buraco onde eu estava, fui correndo. Bem, entrar no meu banco nem sonhar. Me mandaram embora. Eu fui na sede do partido, estava bloqueado. É o seguinte, em São Paulo tinha o governo do Adhemar de Barros, e tinha chamado para secretário da Segurança o Marechal Cordeiro de Farias, era secretário de Segurança. Ele veio aqui para preparar o golpe. Então, ele fez da Força Pública, que hoje é a Polícia Militar, mas na época era a Força Pública, uma força armada poderosamente golpista. Então, foi essa força que deu o golpe. Ocupou as sedes do partido, então não podia conversar com ninguém. Fui nos sindicatos metalúrgicos, que era uma coisa importante, ocupada. Estava tudo ocupado. Não consegui contato com ninguém. Isso era uma situação que se repetia com os outros. Então, eu fui bastante correndo para a Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, e lá não estava ocupado. Eles não ocuparam as universidades. Interessante. Bom, eles golpearam muito, foi realmente a classe operária. Os trabalhadores, em geral, ocuparam os sindicatos. Todos os sindicatos e sede de partido de esquerda. Foi essa. Pondo tanque e metralhadora na rua. E pondo na rua comando caça comunista, tradição, pátria e família, todas essas coisas. Perigosos. Eu fui para a filosofia, na Maria Antônia, ali estava todo. Nós tínhamos uma base, existia uma enorme quantidade de gente, comunistas inscritos no Partido Comunista, nas ciências, em todas as ciências sociais, filosofia. Nas humanas, nas chamadas humanas. Nas humanas. Uma quantidade enorme. E quem não era do PCB era da P, e quem não era da P era da POLOP, Partido Operário. Ou seja, eu até conhecia bem, um dos responsáveis da AP, da Ação Popular, partido de origem católica, que era o Travassos, porque ele tinha estudado na mesma escola minha, no interior, conhecia também o Éder Sader, grande quadro, que era da POLOP, também conhecia ele do interior, já conhecia. Então, eu conhecia o pessoal, e lá a gente diz, o que fazemos? Nesse momento, chegou uma notícia, através de problemas familiares, do general Cruel, que era chefe do Segundo Exército. O Cruel era também cunhado do Jango, do presidente. Ele dizia, ele vai resistir. Aí se decidiu uma delegação para falar com o Cruel. Lá fui eu com o Cruel, falar com uma delegação para falar com o Cruel. Já tinha ido com o Marighella, eu vou com o Cruel. Tem cara de pau 2 vezes. Nós fomos do quartel. O quartel era ali no centro, no centro da cidade, onde tem um local hoje da prefeitura que trata de música, ali da São João, antes, ao lado do Cinema Marrocos. Vamos lá, entramos no quartel, dissemos que iam falar com o general. Pô, tá bom, espera aí. Esperamos umas 2 horas, 3 horas, esperando o coronel. Já era quase noite, me recordo disso. Então, aí chega um major e diz, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, meus jovens. Desapareçam, sumam, escondam. O general aderiu ao golpe. O general o quê? Aderiu ao golpe. Quer dizer que era um major progressista. E depois a gente... Ele diz, cai fora porque o cara nos traiu. E depois nós soubemos, muito tempo depois, está nos livros e tal, enquanto nós estávamos lá esperando, né, ele estava negociando 6 milhões de dólares que lhe foi pago para trair. Isso está sobre os livros, né? Não sou eu que estou
ofendendo a memória do general Crua. Custou 6 milhões. Mas, então, a situação ficou grave. Então, não tínhamos contato com o partido e tal. Eu volto para a filosofia, que é o único lugar que eu estava achando gente. Naquele momento, chega, através da base, da direção dos comunistas ali, dos estudantes da USP, a uma nota do Comitê Central, que diz recuo organizado. Recuo organizado. Uma coisa insuportável. O Jango tinha sido deposto, mas Brizola ainda resistia, ou pretendia resistir no Sul. Nós estávamos ligados à cadeia de rádio do Brizola. Eu disse, não vamos resistir como recuo organizado. Mas a direção do partido local, da USP, sobretudo da USP, diz, não, nós temos que cumprir a ordem do Comitê Central. Recua, vai para casa, desaparece, vai para a clandestinidade. Sem fazer nada, digo eu. Não sou eu, né? Sem fazer nada. Não estou nem em casa, porque onde eu vou? Aí tivemos uma reunião de todos os comunistas possíveis ali na Maria Antônia. Era muito grande, uma aula, a maior classe que tínhamos lá, se reunimos, discutimos e decidimos, vamos resistir. Eu sempre muito bobo, digo isso, vamos resistir, pô. Ótimo, vamos resistir, palmas. Ótimo, então vamos resistir. E daí? Resistir como? Bom, é fácil. Primeiro, a nossa direção sumiu, foi embora. Então temos que eleger outra direção. Muito certo, tem que eleger outra direção. E aí eu fui eleito secretário político. Eu fui eleito secretário e tudo aquilo lá. Tive que criar uma direção imediatamente. A gente criava uma direção fundamental, era um político, era um organizador, um de finança, um de educação, meu Deus do céu, e outro de agitação política, agitação e propaganda, essa era a organização mínima. Aí eu decidi que ia pôr, então, toda a base em clandestinidade, mas organizada a partir de grupos de 5. Foi uma coisa muito complexa. Mas que resistiríamos. Sabemos como, mas vamos resistir. E, a partir daí, eu depois fui eleito, então, para a direção estadual dos jovens e dos universitários. Depois tudo isso eleito, dentro do PCB ainda, né? Dentro do partidão. Sempre dentro do PCB. Depois eu fui eleito para a direção da cidade de São Paulo e, finalmente, fui eleito também para a Direção Nacional da Juventude e fui eleito para a direção de São Paulo. Na direção de São Paulo, porque assim, um embate político muito forte, porque o partido tinha errado profundamente. A verdade, o partido não acreditou que ia ter golpe. Achou que as forças nacionalistas, que o esquema militar, que era forte, o esquema militar do PCB forte, o esquema militar bloquearia o golpe. Então, não estava preparado para o golpe. Então, foi um desmanche total, com a invasão dos sindicatos, muita prisão, sobretudo de líderes de massa, muita prisão, quando não assassinatos, já tortura. Portanto, é que, minha gente, só contando mais jovens, não tinha mais lugar nas prisões, tiveram que fazer navios aqui em São Paulo. Teve que pegar um navio ali em Santos para virar cárcere político. Sim. E ali foi muita gente. Eu fui preso logo de cara, mas... Foi famoso ali o navio-prisão em Santos. Raul Soares. Eu fui preso logo de cara, mas foi muito simples a minha prisão, porque eles não deram bola para mim, tinha tanto líder sindical sendo preso, que foi dia 5 de abril. Eles me abriram um processo, carimbaram em tudo quanto é lado que era comunista perigoso, e me puseram no IPM, num processo me acusando de coisas muito pesadas. Isso me atrapalhou totalmente a vida. Isso queria dizer que eu não podia mais trabalhar. Não podia mais trabalhar. Ninguém ia me dar emprego, não podia.
Eu estava dentro do IBM. Fiquei totalmente... Mas isso é problema meu. Mas, então, houve um choque muito forte, não só dentro do PCB, tenho que dizer também que dentro das outras forças de esquerda, porque as outras forças da esquerda também erraram. O PCB errou, mas as outras erraram juntas, porque a análise era a mesma. Mas não, então achávamos que tínhamos que criar um novo tipo de estrutura, porque seria longa a resistência, um outro tipo de estrutura clandestina e tal. E nesse choque, logo em 60 e final de 64 já, aconteceu o seguinte: com a repressão era tanta, eu acabei sendo uma pessoa que tinha sorte, porque eu era dirigente da pequena burguesia, de pequena burgueses, e alguns até ricos. Então eu tinha aparelhos, enquanto os operários estavam tudo frito. Então, os principais dirigentes do país, comunistas, e não só, me procuravam, porque eu tinha capacidade de escondê-los. Por causa de contato com os companheiros, eu não era ninguém, não tinha nada, mas tinha companheiros que eram ricos, que tinham casa na praia, casa... Eu recordo, o primeiro que chegou foi Jacob Gorender, logo depois veio me procurar por causa disso o Câmara Ferreira, que grande quadro comunista, e assim que saiu da cadeia do ferimento, o Marighella me procurou. Me procurou, eu me lembro bem, encontrei com ele na casa do jornalista Noé Gertel, ali perto da Cemitério Consolação. Noé Gertel foi meu editor no Voz da Unidade. Eu trabalhei no Voz da Unidade, o Jornal do Partido Comunista, 82. O jornal foi legalizado antes do partido, né? Então, eu trabalhei lá e o Noé foi meu editor. Eu lembro. O Noé Gertel é uma pessoa deliciosa. O Noé Gertel era muito amigo de Câmara Ferreira, sobretudo, de Câmara Ferreira. Desde 32, quando eles tinham sido presos por aí. Eles foram presos no negócio de 1939, de julho de 1932 e tal. E aí, então, comecei a trabalhar com Marighella e com o Câmara Ferreira. E como cheguei a ser a direção junto com eles, né? Eu era muito mais jovem, evidentemente, porque ali estava o Martinelli, só tinha na mão do partido, e eu. Mas em 67 a situação ficou grave, porque a divergência era: nós achamos que a ditadura é longa e temos que ter um jeito de atacá-la, inclusive militarmente. Militarmente quer dizer armado. E havia uma posição de: não, vamos mais lentamente, vamos ocupando os espaços. Sim. Até ocupar todos os espaços, se ocupa, eles fecham. Foi aquela discussão, eu não vou entrar em detalhe, porque também é uma loucura, mas isso acabou radicalizando e o comitê, nós éramos em 15, no comitê da direção do Estado de São Paulo, fomos ao Congresso Nacional, e em 13, não, foram 12 apóstolos, meu Deus do céu, coincidência. Nós votamos contra as teses e a coisa acirrou e os 12 foram expulsos. Né? Aí era o Marighella, o Câmara Ferreira, não foram lá, a expulsão nem se concretizou. Nós fizemos um documento dos comunistas de São Paulo, e desse documento veio a cisão, e é dessa cisão, posteriormente, que nascerá a LN. É dessa cisão que nascerá a LN. Puta, conta a história. E daí é óbvio, então nós fizemos um grupo de organizar... Mas só uma observação. Se eu entendi, vocês não tinham a expectativa de, com a luta armada, derrubar a ditadura em curto prazo. Seria uma guerra, uma luta armada de desgaste, é isso? Da ditadura? Exatamente, aí que está. Mas existia divergência entre nós também, evidente.
que vão se explicitar mais tarde, mas seria isso mesmo, de desgaste, inclusive porque nós tínhamos muitos contatos, apesar de toda aquela doideira, tínhamos muitos contatos em setores burgueses e setores militares da ativa. Ainda se conseguia conversar com alguns setores de militares da ativa. A gente achava que o desgaste entraria um momento de ruptura interna deles, que abriria espaço. Não seria o socialismo, seria abrir espaços por uma ação, aí já entra em nova fase. Então, criamos essa organização, aí tem toda uma história longa demais. As outras forças, mais ou menos, estavam no mesmo processo, e aí acabou se formando outros grupos armados, né? Os grupos que vinham diretamente do setor militar, grupos que vinham da Ação Popular, grupos que vinham do PCdoB, foram criando outros grupos, aliás, demais. E era uma luta, era uma coisa complicada, porque a gente tinha que conversar com todo mundo, e a coisa começou a piorar, porque no momento que você faz, piora tudo. A minha situação ficou boa. Eu tive muita sorte, porque eu tive que fazer uma tarefa meio complicada. Qual? No exterior. Eu tive que mudar pontos. Uma questão. Nós tínhamos que mobilizar muitos companheiros no exterior. Entrada e saída. E tudo isso era um problema que não só era um problema da polícia brasileira, mas era problema de outras polícias internacionais. Isso caiu na mão da CIA. Eu tive que transformar os pontos como eram aí pelo mundo que a gente tinha. Então eu saio muito cedo, saio no final de 68, vou para essa tarefa. E dali eu vou para Cuba. Essa você não citou. Na verdade, eu vou ficar mais tempo em Cuba mesmo. Onde nós vamos receber... Antes de ir para o Chile, você foi para Cuba? Fui para Cuba. Quer dizer, eu saí do Brasil, fui para Argélia. Depois eu fui para Cuba. Tá. De Cuba eu vou para a Itália. Da Itália eu vou para o Peru. Tá. A minha base era o Peru. Por quê? A nossa análise era mais... O Allende era um governo instável, atacado. Tínhamos uma quantidade incrível de brasileiros dentro do Chile, exilados e trocados. E muito trabalho de espionagem dos Estados Unidos e do Brasil. A embaixada era super recheada de informantes. Sim. E a esquerda brasileira não estava dando importância por um processo muito importante, por um processo muito interessante, que era o processo do Peru, do Velasco Alvarado. Sim. Onde tinha um dos principais assessores com grande poder no governo, o Darcy Ribeiro, por exemplo. Darcy Ribeiro mandava naquela coisa lá. E, nesse momento, nós tínhamos uma cisão, já para variar, era 71, 70, era 70. Nós achávamos, um grupo da LN achou que tinha que parar a luta armada. Eu fazia parte disso, assim, no documento. Tínhamos que parar porque estávamos caindo muito, estava custando sangue, nós tínhamos que refazer as estruturas e retomar uma forma que estava surgindo em algumas coisas específicas de luta de massa. Fizemos um documento chamado Autocrítica Necessária. O principal escritor disto era o Ricardo Zaratini. Uhum. Porque tinha morrido Marighella, tinha morrido Câmara Ferreira, tinha caído uma quantidade enorme de companheiros. Então, nós estamos pensando... Era um dado de realidade. Você compunha com esse bloco que defendia o fim da luta armada? Sim, eu sou um dos assinantes do documento que se chama Autocrítica Necessária. Tá.
era um grupo experiente, vamos dizer, não todos velhos, mas experientes. Sim. Mas tinha alguns velhos. O Rolando Frati, por exemplo. Tínhamos alguns companheiros de certo peso no trabalho precedente, operário. Nós fazemos esse documento e achamos que era fundamental trabalhar no Peru. Peru tem fronteira, Peru tem um governo militar progressista, se não revolucionário, que se defende melhor das infiltrações imperialistas. Temos Darcy Ribeiro e outros companheiros no governo do Peru. E ninguém está dando bola no exílio e na resistência. Então eu vou para o Peru. Lá tem o Paulo Canabrava, você conhece? Paulo Sim. Canabrava, cara importante, ele era um dos chefes da comunicação do governo. Então eu fico lá algum tempo, não é? Trabalhando, vendo as fronteiras do Peru. Conseguimos fazer uma semana inteira de solidariedade ao Brasil, sempre com um grande apoio do governo peruano. Com muita descrição, mas não, a descrição era discreto, mas também nem tanto. Com muito apoio do governo peruano. Infelizmente, a situação do Chile complica a vida. Eu estava no Chile, eu venho para o Chile, eu vinha muito para o Chile, viajava muito pela América Latina, onde dava, mas eu estava no Peru. Venho para o Chile, eu estou no Chile, no centro da cidade, no dia 29 de junho de 73. Vocês não lembram, mas é o dia do Tancaço. Eu estou morando numa pensãozinha no centro de São Paulo, perto da Praça de... Quando, bum, um tanque derruba as portas lá do prédio onde eu estou. Era o Tancaço, né? A primeira tentativa de golpe. Aí, novamente, nova discussão com os brasileiros. Também discuto muito com os companheiros cubanos que estão lá, os peruanos. Qual é a situação? Nós decidimos, mais uma vez, aquele grupo dissidente da LN, que nós tínhamos que tomar, já estávamos clandestinos no Chile, mas tomar muito cuidado, que realmente é um golpe no Chile. Tiramos um pouco o pessoal mais ativo do Chile, foi para a Argentina. Eu teria que ir para a Alemanha, porque ia ter o Festival da Juventude em Berlim. E no Chile, eu fui eleito, junto com José Serra, o Magrão, que desaparece no Brasil posteriormente, mais um, que era um religioso, para ir para uma delegação representando o exílio brasileiro na Alemanha, no festival. Para mim foi uma aventura, que não vou contar agora, mas sair do Chile foi difícil. Foi difícil porque aí não tinha tido golpe, mas você não passava a fronteira. Os carabineiros não deixavam passar. Tive que passar para o deserto da Atacama, fui para o Peru, do Peru fui para a Venezuela, onde consegui uma... que não tinha dinheiro, tinha que conseguir a passagem, eu tinha que ir de navio. Nossa! Que saía de Lima, ia para Havana, e de Havana eu ia com a delegação cubana para Paris, para a França, e depois para... Perdi, porque teve terremoto, grande terremoto de 73, eu fiquei ferido. Bom, cheguei na Alemanha, cheguei na Alemanha. Que aventura! Cheguei na Alemanha bom, eu teria que voltar para o Peru. Mas eu passaria pela Festa L'Unità em Roma. Sim. Do PCI, que é muito grande. Então, eu fui convidado para falar lá sobre a situação brasileira. Eu lembro que eu estava com o José Serra, né?
que seria depois nosso governador, eu me despedi dele, ele pegou o avião, foi para o Chile, eu peguei o trem e fui para Roma. Quando cheguei em Roma, golpe no Chile. Aliás, o Serra teve que se refugiar na embaixada, acho que grande ajuda do Panamá, enorme. Torrijos é um herói para o povo brasileiro, ninguém lembra disso. Ele salvou mais de 600 brasileiros num buraco que era a embaixada dele, um banheiro. E eu fiquei perdido em Milão. Por que eu estou contando tudo isso? Basta. Vamos parar por aqui. Tá bom. Você tem que perguntar. Eu vou perguntar, vou te fazer uma pergunta. Não, primeiro que eu achei muito interessante, ontem teve o Milton Temer aqui, para falar também de Memórias do Golpe. E é muito interessante, que para além da historiografia dos livros, a memória de ambos estabelece como uma data fundamental o 13 de março, né, o comício da Central do Brasil, claro, né, como um momento culminante ali do governo João Goulart. Deixa eu te perguntar uma coisa. No 13 de março, qual a tua avaliação? O comício da Central do Brasil era um comício do João Goulart como uma tentativa já de saltar por cima da crise ou efetivamente era um projeto do programa do governo, de um governo que estava caminhando normalmente, entre aspas, claro, naquele momento? Você acha que ele veio como um projeto natural de acordo com o governo dele, ou você acha que já foi uma tentativa de se contrapor às forças reacionárias e aí lançar uma aliança, radicalizar, fazer o giro à esquerda? Bem, se recordar o seguinte, quem convocou a manifestação não foi o Jango, não foi o governo. Uhum. A manifestação é convocada pela CGT, é convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores e uma série de outros sindicatos. O presidente não deveria nem estar lá. Essa é a verdade. Então, era uma reunião dos movimentos sociais, né, e sindicais, sobretudo, para apoiar e reivindicar aquela plataforma. Aí foi uma negociação, em certo momento. Isso, o companheiro Almino ainda está, graças a Deus, vivo e pode estar muito tempo ainda vivo, absolutamente lúcido, ele pode contar em detalhes. Houve uma negociação. Necessariamente, os sindicatos tinham que convidar o presidente. Era uma questão... É um presidente sindicalista, tem que convidá-lo. Mas não queria dizer que ele fosse. Ele acabou dizendo sim. Essa é uma grande surpresa, filho meu. Porque aí mudava o caráter de um comício sindical reivindicatório. E ele fez mais. Ele assina. Isso. Ele assina o início da reforma agrária. Não é a reforma agrária, mas é o início. Já é poderoso. É poderoso. Sim. Evidentemente, ele decidiu. O porquê ele decidiu, talvez, infelizmente, nós não temos... Quem conversou muito com ele nessa fase foi o companheiro Martinelli. O Martinelli era... Ele entrava no... Mas não era doido. Ele entrava lá no escritório do presidente da República, sentava na mesa e ficava... Mas foi uma decisão do Jango, uma decisão audaz, quase desesperada. Quase desesperada. Já desesperada, então, você acha? Claro, quase desesperada. Eu, na época, fiquei imensamente agradecido, vivo Jango, maravilha. Você pode dizer, seria melhor eu não ter ido. Bom, mas foi um gesto de coragem, um exército que o coloca na história do Brasil, com grandes méritos. Grandes méritos. Eu tenho um imenso respeito pelo presidente João Goulart, imenso respeito. Mas depois ele saiu, não importa, ele saiu e sempre se manteve numa posição de resistência, sempre, nunca.
E talvez tenha sido assassinado. Talvez tenha sido assassinado. Tem muitas indicações nesse sentido. Assassinado no exílio lá do Uruguai. Sim. Então, eu acho isso. Del Roio, deixa eu só fazer uma observação. Bom, primeiro, registrar que o Jesus Preto e Comuna chega aqui como novo membro do canal. Muito bem chegado. Olha, tem uma pergunta do habilidoso João. Eu não conheço. O senhor conviveu com Severino Deodoro de Mello, revelado especialmente como traidor, né, como espião, traidor no Partido Comunista? Olha, eu tive a felicidade ele trabalhava muito no Rio, né? E eu era muito em São Paulo. Tive a felicidade de não conhecê-lo. Mas, posteriormente, sim. Eu o conheci aonde vocês menos esperam. Eu o conheci em Moscou. Em Moscou. Tá. E depois em Milão. Tá. Se vocês me perguntam, eu achava o quadro... O Mello. Quadro... Mello. A gente conhecia ele como Mello, né, no partido. O Mello. Eu conhecia ele como Mello. Ele era um quadro apagado. Agora, se vocês me perguntassem, mas você desconfiava dele? Não. Porque ele tinha um mito, né? Ele vinha do partido de 35. Aqueles que vêm do partido de 35, existia um mito interno no interior do partido, porque era aquele 35 anos, tortura, anos e anos de cadeia, clandestinidade, o diabo a quatro. Você pode achar que um quadro desse tipo, preso na tortura brasileira, fale. Pode falar, isso faz parte da tragédia humana, como se faz resistir àquela tortura brasileira. Mas que seja do inimigo, não, eu não pensava nisso. Mas eu conheci, então, em 2 oportunidades, né? Sem grandes... Eu não tinha nada para conversar com ele, vamos dizer, eu não tinha nada que fazer junto com ele, então não falava muito. O Del Roio, deixa eu só fazer uma notícia importante aqui, que às 11 horas em ponto, quando acabar a nossa conversa aqui, vai entrar o Nicolas Souza. Nicolas Souza é talvez o principal dirigente do BREC Nacional, né? Greve Nacional dos Entregadores por Aplicativo, né? Os motoboys e ciclistas da cidade. Você tem mais 20 minutinhos para a nossa conversa aqui, pode ser? Quanto? 20? 20 minutos, pode ser? Mas eu acho que o pessoal morre de... Não, morre nada, cara. Você imagina, você é a biblioteca viva. Você sabe que na nossa cultura, na cultura de vertente europeia branca, não é bem assim, mas tanto a cultura preta, africana e a cultura indígena enxergam os mais velhos, você está com 83, como as bibliotecas vivas, né, das comunidades, da sua história. Né? A gente aqui entre os brancos não tem muito disso não, mas ao contrário, né, os velhos são em geral escanteados, né. Na África eu conheci os griots. Os griots são os que contam história. Tem uma pergunta outra para você aqui, ó, do CF Ramalho. Grande José. Del Roio, histórias incríveis. Como funcionava o financiamento para os deslocamentos de um país para o outro na época? E a manutenção das necessidades? Não tinha cartão de crédito, não, né? Não. Querido, não tinha nem passaporte. Pois é. Como funcionava? Bom, bem, nem todos eram como eu, que ficava pulando de um continente para outro, de um local para outro. Eu, quando vou, por exemplo, vamos dizer, eu saio do Brasil, uma passagem internacional, evidentemente, do Air France, uma passagem que foi fornecida por um esquema de companheiros que trabalhavam no setor da aviação. Chego com muito pouco dinheiro, Paris,
Mas aí que está. Nós tínhamos um esquema já montado, bastante forte, com alguns exilados que já tinham saído, e tínhamos um apoio sempre muito precioso de setores da Igreja Católica Apostólica Romana, no meu caso, sem dúvida nenhuma. Sabendo perfeitamente que eu era da DADI. Então, eu tive a possibilidade de ter o recurso para viagem para Roma, para Argélia, mas quando já estava em Roma, para Argélia, por exemplo, foi o governo argelino, me mandou para Praga, que tinha que parar em Praga. Em Praga eu entrei num avião cubano de aviação, então não pagava nada, já estava prenotado o meu nome. Então, era mais ou menos assim. Quer dizer, tanto o governo argelino, no meu caso, tanto o governo argelino quanto o governo de Praga, quanto o governo cubano, me levavam até Havana. Quando eu saí de Cuba, eu saí pela cubana. E nós tínhamos um esquema. Esse esquema se arrebenta todo quando eu era Eliane. Esse esquema se arrebenta todo com a queda do Toledo, do Câmara Ferreira. É muito ruim, tem uma quebra muito forte. E Câmara Ferreira, aliás, tinha me pedido exatamente para mim trabalhar arranjando novos passaportes e dinheiro para essas passagens internacionais, porque nós tínhamos muitos companheiros para voltar. Muitos companheiros, dezenas e dezenas. Para voltar para o Brasil, precisava de dinheiro. Eu estava fazendo isso quando ele cai. E aí o meu nome, eles pegam o meu nome, né? Quando ele cai? Tem o meu nome e tem o que eu estou fazendo. Com Deus se acuda, o que eu estou fazendo. Eu estava em Viena. Está escrito isso, que eu estava em Viena. Por que eu estava em Viena? Porque eu estava tendo um congresso da Internacional Socialista. E nós tínhamos contato com o PCOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, que estava naquela cidade profunda, porque tinha Franco. Nós não podíamos ter ajuda dos partidos comunistas, porque eles não tinham relação com a gente. E os melhores passaportes eram os espanhóis e os portugueses. Por quê? Porque os coitados são há 40 anos embaixo da ditadura feroz de Salazar e de Franco. Tinham aprendido, né? Tinham trabalhado a questão da clandestinidade, etc. Mas nós não tínhamos contato com o partido português nem com o partido espanhol. Então, nós conseguimos o contato com o Partido Socialista. Estou falando como a Eliane. Né? Sim. O Partido Comunista Brasileiro tinha contato com os espanhóis. Eu fui falar com os socialistas. Então, vai conseguir algum documento, algum dinheiro, aquela coisa toda. Mas, pois é, foi nesse momento que saiu meu nome fazendo isto, exatamente. Tá em livros por aí. Aí complicou minha vida. Mas eu quero dizer que também... Esse é o Câmara Ferreira, tá? Esse é o Câmara Ferreira. Esse é um pouco mais jovem, mas ele era jornalista. Adorava escrever. Ele morre torturado, né? Numa casa clandestina em São Paulo. Agora, o fato de você ter sido a sua identidade revelada e o trabalho que você fazia, como você estava no exterior, não representou uma ameaça direta à sua segurança, né? Só inviabilizou a sua volta ao Brasil. Inviabilizou muito. Não, ele já estava queimado, mas inviabilizou mais ainda. Não, já estava queimadíssimo, meu Deus do céu. Mas aí complicou mais. Mas porque complicou, sobretudo, a vinda de outros também, porque complicou a vida. Aí complicou a vida e as quedas se sucediam, as organizações armadas estavam morrendo, sendo paralisadas, né? Sim. Então, eu tive que me concentrar num trabalho de
ou ajuda do pessoal que saiu do Brasil, porque tem, inclusive, os exilados, né? Os que saíram trocados. Sim. Muitas vezes tinha problema sério, a pessoa saía trocada e vinha com criança. E aí você tem que arranjar. O que você faz? Pô, tem que pôr as crianças, depois tem que arranjar escola, tem que arranjar um país. Não é fácil. Por exemplo, a Itália não dava asilo. Não. Não dava asilo? Não, a Itália não. Absolutamente não. Eu estava na Itália com um acordo quase clandestino, um acordo com o governo italiano. O ministro da Defesa, o ministro da Justiça, o ministro do Interior, ou seja, o ministro da Polícia, era o Cossiga, era o Francesco Cossiga. Posteriormente, ele será presidente da República. Mas na época que eu estava clandestino, era o Francesco Cossiga. Aí, quando eu fui senador, e entrei no primeiro dia na aula da Assembleia... Que ano você foi senador? Fui, acho que 2005. Eu entro na Assembleia, o Cossiga está lá, porque o Cossiga era senador, porque ele tinha sido presidente da República. E os presidentes da República na Itália, automaticamente, quando saem, são senadores. E ele, o primeiro senador que falou comigo foi ele. Ele falou isso: meu querido, como eu te procurei, como eu pus a polícia atrás de você. Eu consegui pegar o almirante Aragão. Ele falou. Falei, mas nunca foi preso aqui? Mas não queria prender, eu queria só jantar com ele. E você só queria jantar com você, pô, você escapava sempre. Mas é uma delícia ter finalmente um verdadeiro terrorista nesse Senado, não esses babacas. E aí você nunca vi que não consigo. Legal. Aqui, ó, o Naga diz, Câmara Ferreira é meu tio-avô. Legal, nossa, que legal que você está aqui. Poxa vida, oh, meu Deus do céu. Ô, Naga, imagina, tio-avô. Grande, bem. Eu queria te perguntar deste sujeito aqui, que até onde eu sei você conheceu, né? Está reconhecendo? Conta essa história desse sujeito aqui. Cara, estou vendo muito mal, meu Deus do céu. Era um boliviano que você recebeu uma missão do Marighella. Ah, meu Deus do céu. De levar uns 3 bolivianos lá do centro de São Paulo para a Estação da Luz para eles irem para a Bolívia, não é isso? Sim, sim. Ah, é verdade, meu Deus do céu. Ele, sim. Não, essa história é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Mas é uma história que eu não posso provar, hein? Não precisa, tem a tua palavra. Como que eu vou provar? Hã? Bom, tem a tua palavra. Nós tínhamos um companheiro, eu vou dizer o nome, morreu há pouco tempo, foi preso, Faridelu. Faridelu era um matemático, comunista, daqueles incríveis. Mas olha, era um tipo de gente que não é gozado. A situação, a época, o mundo, criava personagens imensos. Farid era um personagem imenso. Como ele era matemático, teve a Revolução Cubana, e ele decidiu para Cuba ajudar, porque tudo quanto era mais ou menos intelectual fugiu de Cuba, então ele foi para lá. Aí ele chega lá e diz: o que você sabe fazer? Bom, sei fazer conta, matemática. Tem um cara que precisa de você. O ministro, era o ministro de Finanças, o ministro do... O que é? Era o Che Guevara, que era ministro das Finanças. Ele vai lá, eu sou o Che, tá bem, eu sou o Farid, você entende conta e entende conta, então senta aí, vamos trabalhar. E ele ficou lá 4 anos trabalhando com o Che. Ficou muito amigo do Che, se supõe, porque quando eu o conheci, ele me falou disso, né? Ele me contou que ele trabalhava com o Che, etc. Mas ele era bastante clandestino. O clandestino, ele era um cara legal, normal, trabalhava como arquiteto, mas essas histórias muito clandestinas. Mas ele ficou muito ligado a Cuba, muito ligado a Cuba. E ele foi uma das grandes ajudas. Ele me ajudou demais naquela primeira época
de 67, 66, 65, que eu tinha que trazer gente do país inteiro, levar, e ele também trazia, e me entregava, tal. E um belo dia, ele fazia coisa de louco, um belo dia ele diz, me dá um pacote, ele diz, bom, você tem um ponto ali perto da Praça da República, onde tem, é perto da praça, onde tem aquela 7 de abril. Na 7 de abril. Uhum. Eu dei um ponto ali, você leva esse pacotinho. Que, na verdade, eram passaportes, era coisa assim. Leva para... Você vai ver, ele mais ou menos assim, você vai dizer isso, ele vai responder aquilo, como se fazia nos pontos. Lá vou eu, e encontro realmente são em três, que eu falo espanhol. Eu não conhecia o espanhol ainda, não tinha saído do Brasil nunca. Mas falo espanhol, a gente conversa, os dois vão para frente ou para trás, e ele quer ver um pouco, eu lembro que ele pede de São Paulo, me pergunta muito de como é a classe operária, como é organizada, como é a ditadura, tem pobre na rua, é muito pobre, já tinha. Nós vamos até o Viaduto do Chá. Mostra o Viaduto do Chá, mostra ali o Municipal, dá uma volta e tal. Eu não perguntei o que eles fizeram, nem ia perguntar. Eu supunha que era, não, sei lá. Argentino não era, que é a única coisa. Ele não falava argentino, era curioso. Isso passou. Entrega o pacote, obrigado. Passam 2 anos, né? Mais ou menos 1 ano e meio, 2, quando o Fidel, o Cuba, publica as fotos. Um deles é o famoso. É o famoso. Eu tinha entregue os passaportes, exatamente, eu tinha entregue os passaportes para esse cara aí. Eu não tinha a mínima ideia. Então, eu conheci o Che na clandestinidade, mas só soube quando visto. Agora eu tô vendo. Você pôs aquela foto de lado, eu estava aqui. Acho que era do documento de identificação. Mas esse é um momento importante na trajetória do Che, porque ele sai daqui do Brasil e vai para a Bolívia, onde ele vai ser assassinado, né? Sim. Sim. Eu não sei como ele foi para a Bolívia, dizem depois, outro companheiro me contou que o viu no fundo de São Paulo, passando pelo trem, etc. É provável que tenha ido realmente não de avião, porque de avião se controla mais facilmente, não é? Sim. Tem mais coisas. Você pega um trem naquela época, bom. Mas foi isso, só conheci. Depois eu conheci... Fantástico esse disfarce dele, hein? Naquela época, nossa. Fantástico. Bom, claro, eu já não conhecia o Che, ele ainda... Mas aparece desse jeito, né? Não, é claro que eu sabia que era subversivo, isso sim, claro, mas é a única coisa, não tinha ideia. Eu que chutei na época o que era, tá, mas não perguntei para o Farid, porque se ele não me falou, eu não podia perguntar. Depois eu conheci bem, foi a Hilda Gadeia, que tinha sido a primeira a primeira esposa do Che Guevara. Eu conheci muito bem a Hilda nos ajudou muito no Peru, porque a Hilda era peruana, não é? Porque eu fiz um curso de guerrilha junto com a irmã da Hilda, com a cunhada do Che. Isso escapou, ninguém sabe, mas agora estou morrendo mesmo de velho, isso não muda nada. E eu era muito amigo da família da primeira mulher de Che no Peru. Foi uma base fundamental para mim. Aí, para aqueles que perguntam como é que eu viajava, como é que eu vivia, as respostas estão aí. É ter essas bases e ser reconhecido por essas bases. Essa era o complicado. Você tinha que ser reconhecido como pessoa de confiança para esse tipo de pessoal. E eu tinha lá até uma situação meio complicada no Peru, porque a partir
do Paulo Canabrava e do Darcy Ribeiro, a gente tinha contato com os generais, né? E eles não se dão muito bem com a família do Che, porque, embora era meio complicado, porque eles eram mais radicais, eram ligados ao movimento da esquerda revolucionária, mas isso era outra história. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, não, eu queria te fazer uma pergunta para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, que é uma figura eu não conheci. Na verdade, não conheci, não. Eu era muito menino e vi uma palestra dele aqui em São Paulo, que é o Prestes. E que eu sei que lá na União Soviética você teve uma boa relação com ele, foi isso? Você teve uma relação de maior intimidade com o Prestes? Bom, maior intimidade. Bem, eu conheci o Prestes em São Paulo, porque sendo dirigente de São Paulo, ele vinha para algumas reuniões da direção aqui. Na época ainda do PCB, né? Do Partidão. Na época do PCB, eu até conto essa história, ele ficou sempre, ele me tratava bem, ele me tratou muito bem, ele estava desesperado não, mas ele dizia, não cria, ele não vai para essa loucura, você não conhece o Tarmada. Eu lembro que ele passou uma noite inteira me contando da coluna, porque estava tendo Caparaó, ele está dizendo Caparaó... Que a guerrilha, Caparaó foi a guerrilha brisolista, né? Brisolista. Ele disse, olha, é complicado, gente, guerrilha não é assim, certo? E ele passou para a Itália e me contatou. Ele precisava se aproximar do Partido Comunista Italiano, ele me contatou. Eu estava fora do partido, evidentemente, porque eu tinha sido da LN, depois a LN acabou, eu fiquei fora. Eu ajudei quando ele foi para a Itália. Ele foi sempre muito gentil comigo, mas muito gentil. E aí ele diz, olha, por que você não vai para Moscou? Nós estamos precisando de gente que vai lá para Moscou, porque tem gente que conversa lá com os russos. Porque, né? Ele me pôs lá para ir para Moscou, eu fui lá fazer 4, 5 meses, não me recordo, de um curso histórico, sobretudo de primeira, segunda, terceira internacional, mas na verdade era um curso muito interessante. A mim serviu mais para conhecer um pouco Moscou, conhecer um pouco a União Soviética, em museu, interessante. E lá ele me colocou um problema. Ele diz, olha, os arquivos de Astrogildo Pereira, fundador do PCB, estão em perigo gravíssimo. Caiu o pessoal que protegia, inclusive um era o irmão do Pedro Aleixo, que tinha sido vice-presidente do ditador Figueiredo, né? O irmão dele era um dos responsáveis do arquivo, morreu torturado, não contou do arquivo. Nós temos esse arquivo e temos que salvar esse arquivo. Você não pode fazer nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que é um arquivo. Prestes. Mas eu me senti na obrigação de fazer coisa, até porque ele tinha dado uma colher de chá. Quando tem o 9 de julho em Moscou, na União Soviética, o dia da vitória, você vai lá no palco, né? Ele ia lá no palco junto com Brezhnev, depois tinha a recepção do Brezhnev dentro do Kremlin. E um dia ele me chama e diz, olha, eu não vou nesse negócio, vai você. Eu falei, eu não vou, pô, resolveu. Não, você representa, você vai lá, pô. Então, lá ao lado do Brezhnev, levei um beijo do Brezhnev, não, tudo isso. Sensacional. Mas para voltar, eu não tinha condições, o que eu faço com o arquivo? Como é que eu salvo um arquivo? A história é um pouco complicada, mas eu tinha contato com a família do Jean-Jacques Feltrinelli,
na Itália. Eccolo, esse é Astrogildo, grandíssimo Astrogildo, grandíssimo Astrogildo. Eu tinha contato com a família Feltrinelli, de Jean-Jacques Feltrinelli. Jean-Jacques Feltrinelli já tinha sido assassinado pela CIA, mas era um comunista, editor e colecionador. Em 46, ele deu uma fortuna para o Partido Comunista Italiano. Ele foi lá com um cheque que não acabava mais para o Togliatti. Ele era rico. Togliatti falou, não é assim que funciona, companheiro. Como é que você vai dar um cheque? Não é assim. E Togliatti falou para ele, nós não temos arquivo de história do movimento operário. Construa um com o teu dinheiro. E ele construiu um grande arquivo, Jean-Jacques Feltrinelli. Como conhecia essa história e conhecia a viúva do Feltrinelli, falei, é a mesma coisa. Só que o Togliatti pediu para um milionário, o Prestes pediu para um cara que não tem nem onde dormir. Mas eu vou falar lá com a família Feltrinelli, eles aceitam receber o arquivo, com as condições impossíveis quase para um arquivo, que eles saiam de lá quando eu pedir. Porque arquivo é uma história complicada. Quando entra em um lugar, não sai mais. Não sai mais. Sim. Mas a Feltrinelli fez esse acordo, eu consegui fazer esse acordo. A companheira Marli tinha contato aonde o José Salles, a Marli tinha o contato de onde estavam os arquivos no Rio, escondidos, Rio-São Paulo, a tragédia. Estava com a companheira Zuleide, que morreu há pouco tempo. É toda uma história aqui de grande valentia aqui no Brasil, de transportar quantidades e quantidades e quantidades desse arquivo. Ele saiu como mudança através de Santos, com lençol, móvel e tal. Demorou 8 meses para chegar na Itália, para morrer do coração. Chegou lá em 80 e... Era volumoso o arquivo, né? Volumoso, muito volumoso, enorme, enorme, enorme. O arquivo é enorme, tá? Vocês podem visitar. Está na Unesp, em São Paulo. Está na Unesp, em São Paulo, lá na Praça Sé. Na Praça Sé. E a ditadura queria a todo custo botar a mão nesse arquivo. Queria a todo custo, era uma questão de honra para eles, né? Não é que tinha nada lá que... Era questão de honra, pegar isso. E foi muito complicado essa operação, não vou contar toda, acabou chegando e aqui nós instalamos. Ficou responsável Teresa Zemburg como presidente, o Maurício Martim de Mello responsável, ele entendia muito disso. Fiquei eu e outros companheiros, nós ficamos com esse arquivo. Quando veio a anistia foi um grande problema, porque os companheiros todos voltaram e o arquivo não podia voltar. Onde que você põe aquele arquivo? Onde você põe aquele arquivo? Ainda tinha certos perigos, não é? E demanda dinheiro, demanda local. O arquivo custa. Eu recordo que a companheira Irundina fez de tudo para ter o arquivo, mas sempre atrapalharam a vida dela, porque senão ela veio aqui para Milão, ficou em casa, viu o arquivo, queria o arquivo, fez, mas não conseguiu. Foi muito difícil. Só em 94 nós conseguimos que o arquivo fosse para a Unesp, porque a Unesp se decidiu, através de um grupo de companheiros que trabalhavam na Unesp, aceitar esse arquivo e o ônus do arquivo. Está lá, recomendo muito que vocês vejam. O arquivo cresceu muito, porque o nome do Astrogildo foi só o arquivo do Astrogildo, chegou também o arquivo de Roberto Morena, chegou muitos outros arquivos. Quem nos ajudou muito, tenho que insistir, foi Oscar Niemeyer, que era muito ligado a esse arquivo. Ele veio várias vezes aqui no arquivo, mandou dinheiro, sempre. E o outro foi Jorge Amado, que veio aqui muitas vezes, grande amigo do Jorge Amado, fui lá ver várias vezes na Bahia, lá para a casa dele. Ele mandou arquivos baianos, arquivos de outros companheiros. Então, acabou. Tendo isso, esse arquivo está lá. Espero que seja bem tratado. Existe um pequeno grupo do Instituto Astrogildo Pereira, no qual eu sou presidente, que a gente trabalha um pouco
publica, às vezes, algumas coisas de Astrogildo. Eu mesmo publiquei algumas revistas em 82, 81, 80, sobre Astrogildo, para publicar alguns livros. Eu Agora, deveria fazer muito mais, mas sou velho. não, velho nada, olha aí. Imagina. Zé Carlos Dias, delícia de bate-papo com José Luiz. Você falou Quem da é? Bahia? Zé Carlos Dias? Não, Não, mas não é o advogado, não. não, claro, seria impossível, porque... É o Zé Carlos Dias, é um homônimo. Eu sou Eli Cruz, estarei hoje na Marcha do Silêncio, aqui em Salvador. Muito bem. Ainda com mais solenidade e respeito pelas histórias de todos que lutaram pela liberdade a partir da escuta do senhor Del Roio. Obrigado. Essas marchas do silêncio, né, aqui em São Paulo, lá para marcar a memória desse tempo tão terrível, né? O Gabriel pergunta algo. Fala, perdão. Eu queria dizer alguma coisa. Diga. A Marcha do Silêncio, já que você perguntou, por favor, se recordem, quando estiver nessa marcha, de uma pessoa chamada Isis Dias Del Roio, que era minha esposa, combatente excelente, grande comunista, combatente da LN, desaparecida, morta, barbaramente torturada com o corpo desaparecido até hoje. Então, em nome da Isis, por favor, lembrem dela, dessa marcha. Também dela. Vocês ficaram casados quanto tempo, Del Roio? É pouco tempo, em 65, 66, 67, 68, 69, já a vida nos separou, cada um teve suas tarefas de cada lado, e ela logo volta e morre. Pouquinho mesmo, pouquinho. O Gabriel pergunta, há algum livro de memórias de Del Roio? Eu sei de 3 livros seus, um sobre o 1º de maio, outro sobre a greve de 17 e um sobre o Ricardo Zaratini. Você tem mais livros? Não, eu tenho vários livros, mas isso não importa. Ele pede algum livro de memória minha, Isso. Né? Olha, a Unesp tentou fazer, tem lá 3 volumes, mas eu não permiti a impressão. Eu ainda não quero que saia. Não, eu ainda não quero que saia. Eu acho, me desculpem, eu acho... Aí o pessoal diz, você sabe tudo isso, tem que sair. Eu tenho que fazer um jeito que não seja tanto eu, que seja as pessoas que eu conheci. Tá. É um jogo complicado, porque falando das pessoas que eu conheci, 99% estão mortos, e muitos morreram em combate em alguns países diferentes. Sim. Eu me sinto muito dolorido com essas memórias, mas eu prometo que se me derem um tempinho de vida ainda, o senhor lá de cima, eu tento fazer uma, mas que seja mais seca, mais informativa e basta. Eu tendo muito a ser dramático. Sim. Tá bom. Legal. Me ficou uma dúvida. Você chegou a voltar para o PCB ou não? Nunca voltou? Depois do fim da LN? Voltei porque o Prestes me pediu. Imaginei. Então, quando você vai para Moscou, você já está de volta no PCB? Estou, exatamente. Ele queria que eu fosse. Aí, não, voltei, mas voltei até convencido, porque naquele momento, quando era 76? 6, isso. 76, estava tudo destruído no Brasil. Uhum. E permanecia o Partido Comunista. Também o PCdoB, mas o PCdoB estava mais destruído ainda. Sim, fim de 76 foi o massacre da Lapa, né? O Comitê Central do PCdoB foi... O que tinha era o PCB. Tinha outras pequeníssimas organizações. Esse negócio do PT estava indo muito longe de acontecer. Não, eu voltei e nós trabalhamos muito, foi muito bonito, um trabalho feito na Europa Ocidental, sobretudo pela Zuleika D'Alembert, onde nós criamos um nome, a Pan-Americana, grupo de comunistas em praticamente todos os países da Europa Ocidental,
que se reuniam frequentemente e fizemos uma campanha intensa, maravilhosa, de solidariedade e de pressão contra a ditadura. Realmente, vocês veem atrás, está ali o Anistia, aquele foi feito por... Aquele foi impresso aqui em Milão, por exemplo. Nós imprimimos muita coisa, muitos jornais, mas muitos jornaizinhos em norueguês, em dinamarquês, em sueco, em francês, em inglês, alemão. Isso tudo está no CD. Tem toda uma parte do arquivo que é o exílio brasileiro, que é um arquivo específico que merece muito ser visitado. Tem, olha, eu vou dizer, centenas de cartazes. Eu acho que em total nós temos aí, mas mais amplo, nós temos mais de 2.000 cartazes. Delroy, que delícia de conversa, já te ocupei de quase 1h30 de conversa, acho que é a entrevista mais longa aqui. Obrigado, nossa, memórias preciosíssimas, adorei, cara, adorei. Mauro, muito obrigado. Mas, olha, bom trabalho, vocês estão na área da comunicação, tão necessária. E quando estiver no Brasil, eu faço uma visita aí direto a vocês, eu faço um para mim. Ou vocês vêm no CEDEM, ou vêm em minha casa. Faço qualquer coisa, tá? Combinado. Vou colocar Milão no meu roteiro para ir te visitar aí. Se você vier para o Brasil, avisa. Moro aqui em Brasília, mas o Brasil é pequenininho, né? Não é tão grande quanto a Itália. Oi? Estou em São Paulo dia 13 agora. Ah, você vem para São Paulo? Já, não. Eu moro em São Paulo, minha casa é em São Paulo. Ah, tá bom. Quando é que você volta? Quando é que você vem para o Brasil? Dia 13. 13? Pô, vamos nos ver. Vamos marcar de nos ver, então. Não, eu venho... Bom, a verdade é que essa aqui onde eu estou é minha casa, mas essa é uma casa que eu venho pouco. Era minha casa em Milão. Sim. Eu tenho tanta coisa aqui que eu não posso nem vender. Eu tenho que primeiro eliminar aqui. Se eu mostrasse aqui as coleções de livros que eu tenho aqui, é complicado. Tá bom? É isso. Delícia conversar com você. Todo mundo que tem paciência. Tchau. Saudações comunistas, camarada. Obrigado.